Sejam muito bem-vindos ao Clio, canal de História e Literatura. E esses dias eu estava conversando com a Natasha, lá do canal Redemoinhando, que aliás é um baita canal sobre livros, sobre resenha de livro. Se vocês não conhecem, vai aparecer aqui nos vizinhos. E eu vou deixar na descrição o link para o canal dela. Corre lá para ver, porque é um baita canal. A gente estava discutindo sobre como apresentar para os professores e para os alunos a dita chamada Idade Média. Como é um tema que me preocupa muito, é um tema que me toca muito o coração, eu resolvi fazer para vocês uma lista de 10 livros que eu acho que é fundamental para vocês prepararem as suas aulas e para você que é aluno, talvez entender um pouco melhor do que se trata a Idade Média. E para tratar desse assunto, eu dividi os livros em 3 grandes blocos. Primeiro, são livros que eles são ou literários ou totalmente paradidáticos. São livros que eles tratam da Idade Média, mas não com certo rigor acadêmico. Tratam de uma maneira fácil e assimilável. Então vai ter livro de literatura, vai ter livro de curiosidade, vai ter de tudo. Vamos ter um outro grupo, que é um grupo de divulgação científica, ou seja, é um livro que ele tem rigor acadêmico e ele é feito por grandes historiadores, porém com um pouco mais de rigor e uma linguagem um pouco mais complicada. Eu recomendo esse grupo de livros, ou para quem é professor e está preparando a aula sobre o período, ou para quem é entusiasta da Idade Média. E o terceiro grupo, que é um grupo sobre manuais. São bons manuais de como tratar a Idade Média. Vamos começar por esse último grupo, os manuais. O primeiro manual que eu recomendo é o História Medieval, do Jacques Herz, historiador, se eu não me engano, francês. Eu tenho esse livro, só que eu não vou mostrar eles porque a minha capa desse livro está toda desgastada. Então vai aparecer em algum canto aqui a foto desse livro. O Herz aqui, ele faz uma grande história da Idade Média, partindo desde lá das invasões bárbaras até o descobrimento da América, fazendo assim esse grande milênio que foi a dita chamada Idade Média. Ele trata com muita precisão e rigor a Idade Média, os fatos, ele narra muito bem os fatos. O único senão sobre esse livro é que ele não parte de fontes primárias, o que seria até uma tarefa meio complicada. Você pegar 1000 anos de história, um único historiador, escrever uma história a partir de fontes primárias, um livro desse tamanho. Então ele pega principalmente livros, e principalmente grandes livros, e ele reescreve as ideias desses livros e narra a história. Aqui é muito importante, ele se preocupa muito mais em narrar a história do que fazer uma análise ou fazer uma compreensão da história. O segundo livro desse grupo não poderia ser outro senão esse aqui, o Dicionário Analítico do Ocidente Medieval, organizado pelos professores Jacques Legoff e Jean-Claude Schmitt. Considerado um marco na historiografia, principalmente por analisar aspectos que vão além da história econômica, além da história política e além inclusive da história social, o Dicionário Analítico do Ocidente Medieval, eu estou com temático na cabeça, não sei porquê. Eu sempre achei que o nome era Dicionário Temático do Ocidente Medieval. Esse livro, ele pega vários assuntos que tratam sobre a Idade Média, então sexualidade, amor cortês, literatura, Idade Média, e traz pequenos artigos sobre ele, fazendo essa análise um pouco mais aprofundada. Esse é um baita livro, e se eu não me engano está em desconto na livraria da Unesp agora, então se você ainda não tem, corre lá porque vale a pena. O terceiro e último livro desse grupo é esse aqui, O Homens e Mulheres da Idade Média, do Jacques Legoff. Aqui eu preciso fazer uma defesa desse livro. Por quê? É um livro que ele é um pouco fora de moda em questão à historiografia contemporânea, porque ele faz uma análise a partir dos grandes nomes. Como o Legoff fala no começo do livro, aliás ele organiza esse volume, ele tenta fazer uma nova forma de fazer biografias. Em vez de se preocupar só em narrar os grandes feitos, ele mostra esses grandes feitos e tenta captar o espírito do tempo através desses homens. Não é uma exaltação, por exemplo, como se fazia no romantismo ou no positivismo desses grandes nomes. E nem usá-los como exemplos de
molde de vida ou como nós, como pessoas, deveríamos ser, mas sim uma análise a partir desses grandes nomes que você depura o período do tempo que era vivido. É como você sair do macro e chegar no micro, fazendo um caminho inverso do que a microhistória faz. Por exemplo, o Queijos Vermes, ele pega um personagem que é particular e desse personagem ele chega ao macro, ele chega e explica como que eram as relações da Inquisição, como que era o tempo da Inquisição. Aqui faz o caminho inverso. Vale muito a pena ler, são capítulos bem curtinhos, são verbetinhos bem curtinhos e de bem fácil assimilação. Tá aí essa dica dos manuais. Os livros de divulgação são um pouco mais longos, o grupo aqui. São basicamente 4 livros. O primeiro é esse, A Vida Cotidiana no Tempo dos Cavaleiros da Távola Redonda, do Michel Pastoureau. Esse livro ele narra as particularidades do cotidiano e da vida privada da França e da Inglaterra do século XII. Aqui ele faz uma ligação muito profunda com aquela coleção de história do cotidiano da Europa Ocidental, que foi dirigida pelo Georges Duby. Então aqui ele se preocupa com as relações do que se comia, qual era o nome das pessoas, o local que eles viviam, o imaginário dessas pessoas. É um ensaio muito curtinho, muito gostoso. Para você que gosta já de Idade Média e está no ensino médio ou está no primeiro ano de faculdade, eu recomendo muito ler esse livro. É um texto simples, curto e fácil de assimilação. Então, corre lá para ler também esse. O segundo, que é o terceiro do Le Goff já, eu acho que é o meu historiador favorito, se de perceber, é o Heróis e Maravilhas da Idade Média. Aqui o Le Goff ele se propõe a analisar o imaginário medieval, ou seja, tudo aquilo que não era real e tudo aquilo que não era de mentira, era tudo aquilo que poderia ser imaginado. E como que esse imaginário medieval chega até os nossos dias. Ele fala, por exemplo, do Robin Hood. O Robin Hood é um elemento que pode ser dito de imaginário, porque não existem provas realmente concretas do que o Robin Hood existiu, e como que esse mito chega até os nossos dias. É uma leitura muito interessante que o Le Goff faz, trazendo 2 assuntos que ele adora, que é o imaginário medieval e a longa duração do tempo histórico. É um livrinho muito simples também, muito curto de ler. Dá para você ler assim, ou você lê capítulo por capítulo, dá uma pausa, ou senta e lê, que aí você consegue ler ele uma tarde tranquilamente. O terceiro livro aqui é o clássico Idade Média, Idade dos Homens, do Georges Duby. Uma coletânea de ensaios sobre a Idade Média, pegando assuntos como o amor, o casamento, a vida privada, a vida íntima das pessoas. É um baita livro, tanto para você que gosta de Idade Média, como gosta de historiografia e gosta de perceber como a historiografia pode ser outra coisa, de além de ficar analisando grandes nomes, grandes feitos, grandes batalhas. Esse é um livro altamente recomendado, principalmente o ensaio do amor, que é um dos melhores textos do Duby. Vale muito a pena ler. Se eu não me engano, naquela coleção da LPM Pocket, ele está disponível. Se não é da LPM, é da Companhia das Letras. E o quarto livro, também do Georges Duby, é esse, Damas do Século XII. Esse livro é uma coletânea de 2 grandes textos do Duby. Na verdade, 3 grandes textos. O primeiro é Heloísa, Isolda e Outras Damas do Século XII, A Lembrança dos Ancestrais e Eva e os Padres. Uma crítica que pode se fazer a esse livro é que ele é um autor masculino, um autor homem, falando sobre a história das mulheres na Idade Média. Aliás, é um livro que realmente ele recebeu essa porrada quando ele saiu, porque como que um homem pode falar sobre a mulher, sobre um olhar feminino sobre a Idade Média e não uma mulher falando. Eu acho que essa é uma crítica válida, porém é uma crítica que ela precisa ser feita, mas também ela precisa ser feita com moderação. Existem diversas autoras mulheres que falam sobre a Idade Média. Tem a Regine Pernod, tem a Michelle Perrault, tem várias autoras aí que falam sobre a Idade Média. Isso não exclui a importância de você ter um autor do tamanho e importância do Duby lançando luz sobre um assunto que até pouco tempo atrás, até uns 30 anos atrás, era totalmente marginal na história. Você falar sobre a história da mulher, você vai perceber que há uma história masculina e há uma história feminina, e esses polos, às vezes, eles são totalmente distantes e antagônicos, é brilhante e faz muito bem para a historiografia.
Outra coisa que se fala muito desse livro é que, assim como o História Medieval do Jack Hearst, ele é um livro muito mais sobre análise do que sobre comentário do que sobre análise. O Duby aqui usa as fontes livremente. Ele se preocupa não fazer uma heurística, ou seja, uma investigação de fonte e fazer uma crítica estrita a essas fontes. E sim se preocupa em entender estrutura, entender mentalidade e entender afetividade. O ensaio sobre a Heloísa, nesse livro, é um dos textos base da minha dissertação de mestrado, por exemplo. Então, vale a pena pra caramba ler esse livro. O terceiro bloco de livros são livros que eles não são acadêmicos de forma alguma. São livros ou da literatura da época, ou livros que não são da literatura da época, mas que tratam desse assunto. Eu coloquei num bloco 3 livros que tratam sobre a chamada literatura medieval. Eu não vou aqui entrar em especificidade porque que não dá para chamar de uma literatura medieval. Isso fica assunto para um outro vídeo se vocês quiserem. O primeiro é o Tristão e Isolda, um clássico da chamada literatura medieval, texto que já foi mais do que adaptado, já foi adaptado para o cinema, para ópera, tem música popular falando sobre isso, tem diversos estudos sobre isso, mas é basicamente a história do Marcos, rei Marcos da Cronualha, que ele busca uma esposa para ele e manda o seu sobrinho, o Tristão, achar uma mulher que tem um fio de ouro, de cabelo, que aparece por conta de uma andorinha. E ele chega na Irlanda e encontra a Isolda, e lá ele percebe que a Isolda tem esse cabelo dourado e traz ela para Cornualha. É um baita livro, é um dos melhores romances de cavalaria já feitos até hoje. Então, se você quer conhecer o tema de uma forma um pouco mais curiosa, seja as novelas de cavalaria, seja a literatura medieval, uma excelente porta de entrada é o Tristão e Isolda. O segundo livro é essa coletânea, Sagas Irlandesas, Saga dos Volsungos, da editora Esdra. Aqui ele pega uma fonte islandesa, uma fonte escandinava, que é algo totalmente distante para nós, que somos latinos, de uma herança latina e de uma herança de uma historiografia ou alemã ou francesa. É um assunto que é muito alheio a nós. Existe, por exemplo, aqui no Brasil, o NEV, o Núcleo de Estudos Vikings e Medievais, que é capitaneado pelo professor Johnny Langer, da Universidade Federal da Paraíba. Só que é um assunto que não se trata, por exemplo, na graduação de História. Eu fiz graduação em 2 instituições, comecei na USP e terminei na FMU, e, por exemplo, em nenhum momento a gente teve nenhum contato com História Escandinava. Apesar de ser um assunto que está em moda. Você tem diversos produtos culturais que falam sobre vikings, que falam sobre os nórdicos. Então aqui é uma boa forma de você entender, de você pegar algumas coisas sobre aquele período. É um texto simples, é um texto curto, vocês viram o tamanho do livro, ele não é tão comprido assim. E é muito bem escrito, muito bem traduzido. Vale muito a pena ler. O terceiro desses de literatura medieval é esse, o Percival ou Romance do Graal, do Chrétien de Troyes. Eu acho que é assim que fala o nome dele, eu nunca soube falar direito o nome dele. Aqui, eu trouxe esse porque ele trata de um dos assuntos que é mais populares em relação à Idade Média, quando se pensa em literatura, quando se pensa em imaginário medieval, que é a demanda do Graal. Aqui é interessante a gente notar que a ideia que nós fazemos hoje da demanda do Graal, que é muito moldada principalmente pelo cinema e principalmente pela Marion Zimmer Bradley, não tem nada a ver nem com o cinema e nem com a Marion. A demanda do Graal era, antes de tudo, uma coisa cristã, é uma matéria cristã. Então existe toda uma mitologia cristã aqui no Chrétien de Troyes, assim como tem toda uma mitologia cristã no Tristão e Isolda, mostrando que a literatura, a épica, a lírica, a poesia do período, ele também tinha uma força de catequização, e é uma coisa ecumênica. Ela não é só, a literatura ela não era feita apenas para os deleites intelectuais e inventivos da gente. Ela tinha uma missão evangelizadora na Europa Ocidental, evidentemente. Você pegando na Europa Oriental, ou na China, ou na Índia, ou no Japão, a função da literatura era totalmente diferente do que essa. O próximo livro, na verdade, são 2. São 2 livrinhos que eu li quando eu estava mais ou menos no ensino médio, que é o Construção de uma Catedral e Construção de um Castelo, do Dave Macaulay.
esse livro ele não é um livro, passa longe de ser um livro acadêmico, ele narra a história da construção, tanto de uma catedral quanto de um castelo. Esse livro é muito legal para vocês que são professores passarem para os alunos, principalmente para os alunos do fundamental. Pegar a curiosidade, pegar essa chave da curiosidade, é uma forma de captar a atenção dos alunos. E quer ser mais curioso do que como construir um castelo ou como construir uma catedral e toda a problemática que isso tem. Você alterava a função da cidade, você dava um valor e um significado para a cidade maior, no caso das catedrais, ou a função do castelo. Por exemplo, a ideia de desconstrução, que o castelo era uma coisa mágica, uma coisa meio da Disney, assim, né, que vai a um lugar mágico, encantado ou luxuoso. Aqui ele mostra que o castelo, na verdade, era um forte militar, onde as pessoas dormiam e ela tinha uma função clara e precisa, que era proteger as pessoas. Vale muito a pena e eu recomendo pra caramba para passar para os alunos, principalmente dos alunos do ensino fundamental. E o último livro dessa lista é um livro que me influenciou muito, tanto como leitor, como um aspirante a medievalista quando eu estava lá no ensino médio ainda, que é O Pilares da Terra, do Ken Follett. Inclusive a minha versão está bem estragadinha. Esse livro meus pais compraram na época que ele saiu, então já tem aí mais de 20 anos. Bem mais de 20 anos, acho que quase 25 anos já. Então, foi assim, o primeiro romance que eu li inteiro. O Pilares da Terra são 2 volumes. Cada volume tem mais ou menos 600 páginas. Então foi um desafio muito grande para mim, lá com 13, 14 anos, ler um romance inteiro numa sentada, assim, não numa sentada, literalmente. Ninguém lê 1.200 páginas numa sentada. Mas ler ele inteiro. É um livro que ele me fascinou muito. Essa ideia sobre a Idade Média, sobre um tempo lá longe, perdido, começou a me fascinar a partir daqui. Como eu disse no vídeo, nos vídeos, né, sobre filmes ruins e filmes bons sobre a Idade Média, também é nesse período que eu assisti O Coração Valente. Então, dá para fazer uma análise biográfica, psicanalítica talvez, sobre a minha fascinação pela Idade Média, do consumo desses produtos culturais, tanto Pilares da Terra quanto Coração Valente. Pilares da Terra também conta a história da construção de uma catedral, de uma cidade fictícia inglesa chamada Kingsbridge, e tem altas aventuras, vai para frente, vai para trás a história, a catedral uma hora desmorona, uma hora dá tudo errado, para. Então ele mostra todas as complicações que construir uma obra do tamanho que é uma catedral tinha lá no século XII e no século XIII. Então fica aqui a minha dica, se você não leu ainda, vale muito a pena ler. O seriado do Pilares da Terra também é bom, só que ele se foca muito no primeiro livro e assim, ele até a metade do primeiro livro ele vai muito bem. Dali pra frente ele começa a correr com a história. Também vou se adaptar. Dois livros que são enormes numa série que acho que tem 6 ou 7 episódios é muito complicado. Mas vale a pena. Principalmente pelas atuações, principalmente da Hayley Atwell, que é a atriz que faz a Aliena. Corre lá para ver, ou corre para ler, e recomende esse livro para os seus alunos. Era isso, pessoal. Acho que temos um vídeo. Espero que vocês tenham gostado aqui das dicas que eu passei para vocês de 10 livros de como tratar a Idade Média em sala de aula. Fica aqui meu agradecimento pela pauta sugerida pela Natasha do canal Redemunhando. Então, como eu já disse, se vocês não conhecem o canal dela ainda, vai atrás, que é um baita canal. Deixe aqui nos comentários que outros livros ou metodologias vocês utilizam para trabalhar a Idade Média nas salas de aula, focando principalmente no ensino fundamental e ensino médio. Eu sei que tem alguns professores que utilizam, por exemplo, fontes, pegam iluminuras ou pegam um texto medieval e trabalham em sala de aula. Eu quero ouvir como vocês tratam e o que vocês tratam em sala de aula. Deixa aqui nos comentários. Aqui no final do vídeo vai aparecer um botão para se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative as notificações. É clicar no sininho para receber toda vez que um vídeo novo sai aqui no canal, você recebe um e-mail ou uma notificação pelo celular. Para você que já é inscrito também, vê se vocês estão recebendo as notificações, porque essa é uma forma que vocês têm de saber quando que os vídeos novos chegam para vocês, certo?
Não esquece de deixar o seu joinha, de compartilhar esse vídeo e o resto é vida e segue.